Só um pouquinho. Gente, então, para a gente criar o relatório e chamar esse relatório através do Java, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Jasper Soft Studio. Existe um conjunto de bibliotecas que trabalham com o Jasper Report. É um tipo de relatório que a gente gera PDF. E essa ferramenta aqui, Jasper Soft Studio, é uma ferramenta muito interessante para trabalhar com esse tipo de relatório. Vou executar ela, mas antes de executar, vocês podem acessar no Google, escrever lá Jasper Studio, e vai aparecer em algum lugar aqui o download do Jasper Soft Studio. Eu baixei ele, é um zip que eu baixei, descompactei. Esse aqui é o diretório. Vocês vão ver que quando a gente abre, ele parece o Eclipse. Dá a entender que ele foi baseado no Eclipse. A gente vai utilizar ele para fazer o design do nosso relatório. Está abrindo ainda? Executando. Então, está aqui. Nesse momento, eu vou criar um relatório, tá joia, gente? Eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu venho aqui em File. File. New. Jasper Report. Eu vou escolher um relatório em branco. Vou dar um Next. Poderia escolher alguns modelos que já existem aqui. Mas eu vou escolher um em branco. Vou escolher onde que eu vou salvar o meu projeto. Qual o nome que eu vou dar para o meu relatório. Vou chamar aí relatório de alunos. Vou dar um Next. Vai ser aqui mesmo. Aqui eu defino a conexão com o banco de dados que eu quero fazer. Então, se eu vier aqui em cima, eu escolho uma conexão já determinada. Por exemplo, eu tenho MySQL, localhost, acadêmico. Esse aqui eu que criei essa conexão. Posso criar uma nova conexão. Vou mostrar para vocês. A conexão que eu crio, ela é do tipo JDBC, Java Database Connection. Então, deixa eu procurar aqui o JDBC. Connection, custo. Aqui, JDBC. Vou dar um Next. Aqui eu coloco o driver do MySQL. Deixa eu ver se eu acho ele. Pode entrar, à vontade. MySQL, vou usar esse aqui, esse driver. A URL de conexão com o banco de dados. Eu acho, se eu não me engano, é acadêmico. Vou conferir isso aí. Acadêmico. O meu username do banco de dados é o root. A senha é root. Root. Deixa eu ver se isso é o suficiente. Deixa eu ver se o meu banco de dados é este mesmo. Vou executar aqui o Workbench. E vou conferir. Parece que o meu MySQL eu tenho que inicializar ele.
MySQL em execução. Deixa eu tentar conectar novamente. Tá lá, tem um banco de dados acadêmico, a tabela aluno. Então, a princípio, está tudo certo. Vou voltar aqui para o nosso Jasper Report. Então, vou colocar aqui um nome para minha conexão, vou chamar de teste mesmo. Tem um detalhe aqui, gente, que tem que... O meu driver do banco de dados MySQL tem que estar aqui. Eu tenho que procurar o meu driver, que é aquele MySQL JDBC Connection, que a gente baixa e coloca na nossa aplicação. É, tá cheio. Eu estava com 2 GB, agora não sei por que passou para 94, eu tenho que dar uma olhada. Beleza. Aí eu procuro já, dou um finish e crio a minha conexão. Pode falar. É, esse dois pontos e a porta, geralmente, a gente utiliza ele quando a gente sai da porta padrão. Então, por exemplo, se eu estiver no browser e estiver querendo acessar um servidor web, se ele já fornece as informações através da porta 80, no navegador eu não preciso de pôr a porta 80, você concorda? Agora, se eu subir o meu servidor web na porta 8080, aí sim eu tenho que colocar. Geralmente a gente coloca a porta quando foge da porta padrão. Aí aqui eu poderia dar um finish, se eu tiver selecionado o drive do MySQL corretamente, dá um finish. Quando isso ocorre, a minha conexão vem para cá. Eu vou utilizar esse acadêmico já existente, vou dar um next. Opa, tem coisas aqui. Vou acessar ali o acadêmico, tabela, aluno. Eu quero acessar, vou fazer um select aqui. Select, asterisco from, acadêmico, aluno. Então, o meu relatório que eu vou fazer, ele é baseado na minha tabela aluno. Eu vou fazer um relatório de alunos. Posso dar um finish, mas eu vou fazer um next aqui. Eu quero as 3 informações que existem na tabela de aluno, que é o ID, o nome e a idade. Next. Eu não quero fazer agrupamento por nenhuma outra informação. Next. E finish. Ele vai criar para mim o relatório. Beleza. Esse aqui é um relatório em branco. Eu não coloquei nenhuma informação nele ainda, mas a gente pode perceber que deste lado aqui existe uma aba chamada Outline. Se eu clicar aqui em alunos, eu consigo mudar algumas coisas do meu relatório. Por exemplo, eu consigo mudar o meu banco de dados, a minha conexão e o meu select, e quais os campos que eu quero mostrar no meu relatório. Aqui também eu consigo ver os campos, fields aqui, os campos que vão ser exibidos no meu relatório. Por enquanto, nada deste lado. O que significa cada uma dessas partes do relatório? Vou mostrar para vocês. Esse título aqui, se o meu relatório tiver 5 páginas, essa banda aqui chamada de título vai aparecer somente na primeira página. Esse page header é uma banda que vai aparecer em cima de todas as páginas. Então, o meu relatório, vamos supor que tem 5 páginas. A primeira vai aparecer o título. E todas as 5 vai aparecer o page header. Tá certo? Esse detail aqui é o seguinte. Se eu fizer um select lá na tabela aluno e vier 10 registros, 10 alunos, esse detail aqui ele vai ser multiplicado por 10. Um detail para cada um dos alunos. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou pegar esse campo aqui, Field ID, e vou colocar no detail, no detalhe.
O nome eu vou colocar também no detalhe. E a idade vou colocar no detalhe. Eu vou diminuir essa banda DT e vai bater a porta. Então, eu vou diminuir essa banda aqui DT e eu consigo pré-visualizar o relatório. Então, aqui embaixo tem o design, que é isso aqui. O source, que é o código-fonte, que é em XML. E eu tenho o meu preview. E ele mostra o relatório para mim. Tá certo, gente? Então, tá, joia. Tá bem feinho ainda, mas ele está consultando no banco de dados. Vamos melhorar. Por exemplo, eu vou colocar esse column header, eu vou colocar os campos desse jeito. O nome mais espichado. A idade aqui no final. Vou aproximar aqui. Beleza. O que eu tenho aqui, gente? Se vocês darem uma olhada, deste lado aqui eu tenho as propriedades de cada um desses componentes. E aqui eu tenho os componentes, minha paleta de componentes. Eu selecionei esses componentes aqui. Eu vou colocar a borda sólido. Sólido. Vou dar um preview aqui. Já está aparecendo um pouco assim de uma tabela com o cabeçalho e as informações logo abaixo. Vou dar uma melhorada no design dele. Este e este campo aqui. Eu vou fazer um alinhamento aqui. Beleza? Este. Eu vou tirar esse espaço em branco que tem na... E esse espaço em branco existe entre os detalhes. O menor do que os componentes. Vou dar um preview. Deu uma melhorada, ainda tem um espaço em branco aqui entre os detalhes. Pronto. Eu estou achando essa palavra nome e os nomes dos alunos muito colados nessa linha aqui. Vou verificar se eu consigo mexer. Isto. Vamos ver. Mudou. Mudou mesmo. Vou colocar aqui 6.
Perfeito. Então, nós temos aí o relatório, a gente pode colocar... Vou tentar finalizar aqui, viu, gente? Eu vou colocar... Vou tirar essa banda título. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui eu consigo também ver as bandas de exibição. O título eu vou talvez colocar um hide nele. Hide Band, para não ser exibida. Pronto. Esse page header aqui, eu vou colocar um texto estático. Chamar ele de relatório de alunos. Não vou colocar borda, mas eu vou alinhar. Vou aumentar o tamanho do texto. Ótimo. Vou diminuir essa banda aqui para ficar um pouco menor. Dá um preview. E está lá. Relatório de alunos. Então, aqui vocês viram eu fazendo o design do nosso relatório. Como que eu quero que o relatório seja apresentado, baseado nos dados dos alunos, ou de um aluno. Eu vou salvar. Esse arquivo aqui, ele tem uma extensão chamada JRXML, se eu não me engano, que é esse arquivo aqui em XML. Quando eu quero usar ele lá no meu software, eu tenho que vir aqui e compilar ele. Deixa eu ver se é isso aqui. Build all. Eu vou compilar. Ele vai gerar para mim um arquivinho de mesmo nome, só que .jasper. Vamos lá. Então, eu tenho aluno JRXML, que é isso que a gente acabou de criar. Quando eu compilei, ele criou esse aluno.jasper. Tá certo, gente? O que eu vou utilizar vai ser esse Jasper aqui, que não é o projeto compilado. Esse aqui é o projeto. Tranquilo criar relatório aqui, não é, gente? Nessa ferramenta. Agora a gente vai ver como que a gente consegue ligar o nosso código-fonte a esse relatório. Então, vamos abrir aqui o NetBeans. Está aqui o NetBeans. O que eu precisei de fazer diferente? Eu precisei de vir aqui no POM XML. Tá? Essas duas dependências. Vocês podem ver que a primeira dependência é chamada de Jasper Reports. Então, é um conjunto de libs que são capazes de ler aquele arquivo .jasper e exibir o PDF dele, ou salvar o PDF, ou gerar um PDF. E esse conjunto aí de bibliotecas depende também desse Commons.io. Se eu não me engano, eu utilizei ele para fazer a leitura do arquivo. Tá certo? Então, se vocês colocarem essas duas dependências, o projeto de vocês estará apto a exibir aquele relatório. Pode falar. Se eu não me engano, essa aqui é a última versão. Se eu colocar Jasper Report no Maven, deixa eu abrir aqui. Se eu vier aqui e colocar Maven, aqui, Maven. Se eu consultar o Jasper Report, Jasper Report Libraries.
Eu acho que é essa aqui. A última versão é 6.20.6. Certo? Então, eu me baseei, foi por aqui. 6.20.0, no meu caso. Na época que eu fiz o relatório, era o ponto zero. Então, beleza. Respondido? É. Aí eu vou falar o seguinte: como a nossa API fornece informações através de endpoints, e a gente cria os endpoints nas classes do tipo controller, eu criei uma classe aqui chamada aluno report controller. Que é essa classe aqui. Ele nada mais é do que o controle que a gente já está acostumado, viu, gente? Então, ele é do tipo REST Controller. Eu fiz um mapeamento aqui para barra API, barra V1, barra report, diferente dos outros, né? Que não tem o barra report. Este aqui tem barra report, barra aluno. Eu coloquei aqui o aluno service, que ele é utilizado para fazer consulta de alunos no banco de dados. Então, isso vocês já sabem, né? Eu tenho aqui o aluno service e ele tem os métodos inserir, consultar todos, consultar por ID e assim por diante. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu pedi para o Spring injetar essa dependência, esse aluno service, para eu utilizar ao longo do código. Se eu colocar barra API, barra V1, barra report, barra aluno, e eu colocar barra todos, é este método aqui que vai ser executado. Eu estou achando a minha fonte muito grande. Deixa eu ver se eu consigo. Onde que é a propriedade da fonte? Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Não. Viu? Não. Project Property. Será que é isso aqui? Não. Pronto, coloquei. A fonte estava 18, eu coloquei 14. Beleza. Ficou pequeno demais, né? Vou colocar 16. Beleza. E 16 está bom. Aí, este método aqui é o método que retorna para mim meu relatório. Então, vocês podem perceber que dentro do getMap, na linha 35, a gente colocou o complemento lá do map barra todos e a gente colocou um negócio chamado producers. Ou seja, esse método aí ele não vai produzir um JSON, ele vai produzir um PDF. Ele vai retornar um PDF. Então, essa é a primeira novidade que a gente vê aí a respeito de retornar um arquivo. Vai retornar um PDF. Aqui, o tipo de retorno, vocês podem perceber que ele é do tipo Input Stream Resource. Eu usei esse Response Entity.
O nome do meu método é getAlunoReport. E mais? Aí eu vou explicar linha a linha do que está acontecendo aqui dentro. Você se lembra que quando eu utilizo o Jasper Soft Studio, eu gero um JR.XML e quando eu compilo ele, eu gero um Jasper. O que eu fiz aqui? Eu vim aqui, orders, testes, dependências. Nesse SRC Main Resource, onde fica o nosso application.properties, eu criei uma pastinha chamada report e coloquei aqui dentro o nosso aluno JR.XML, que é o nosso projeto do relatório, e o aluno.jasper, que é o relatório compilado. Então, o objetivo dessa linha 40 aqui é ler esse Jasper aqui, esse aluno.jasper. Eu utilizei um negócio chamado resourceutils.getFile, de onde que ele vem? Ele vem do Spring Framework. Então, eu utilizei esse resourceutils, getFile. Eu falei que eu quero ler o arquivo do meu ClassPath. Esse resource, essa pasta resources aqui, está no ClassPath da nossa aplicação. 2 pontos, o caminho dentro do ClassPath que eu quero ler o arquivo. Então, é o caminho report, que é essa pasta, e o arquivo aluno Jasper. Quando eu executo essa linha 40, eu tenho um arquivo dentro do meu método, lido. Eu transformo ele em um input stream, o arquivo, e esse output stream ele vai ser utilizado para gerar o nosso relatório mais para frente. Na linha 43, eu utilizo aquele aluno service, consultar todos. Então, eu vou ter uma listinha de todos os alunos. Esse hash map parameters, a gente não vai precisar dele, mas a gente precisa só para executar um método aqui embaixo. Vai estar vazio. Eu vou transformar essa listinha de alunos aqui num JR, que é do relatório, do Jasper Report, em uma coleção de dados, data source. Então, eu pego a minha listinha aluno list, passo como parâmetro aqui, e transformo numa coleção de dados aí para o nosso relatório. O que mais? Esse Jasper Field Manager é um gerenciador responsável por preencher relatórios. Aí eu chamo o método Field Report, que é preencher relatório. Eu passo o meu input stream, que é o meu aluno.jasper, está sendo passado como parâmetro. Eu quero preencher ele, a princípio ele está vazio. Eu quero passar alguns parâmetros que são vazios, eu não vou passar parâmetro algum. E eu passo a minha coleção de dados, que é a minha coleção ali de alunos. Quando isso é feito, essa linha 50 ela é executada, eu tenho o meu relatório, o meu print aqui, prontinho, já preenchido. Então, aquele relatório que nós fizemos lá no Jasper, que é esse relatório aqui, ele já estará preenchido neste momento. O que eu faço aqui? Eu exporto esse relatório para um conjunto de bytes, para um vetor de bytes. Eu transformo em um vetor de bytes. Como que eu faço isso? Eu utilizo esse Jasper Export Manager, gerenciador de exportador de relatórios, o método exportar relatório para PDF, utilizando esse relatório aqui já preenchido bonitinho. Então, eu vou ter esse conjunto aqui de bytes a serem transmitidos. Aqui no meu método, eu retorno um response entity.ok. O meu content type, ele é um application PDF. E no corpo da minha resposta,
vai o meu input stream resource, utilizando aquele conjunto de bytes que a gente gerou. Isso aqui retorna um PDF para a gente preenchidinho. Vamos testar. Vou ver se está executando. Está falando que essa variável aqui não é utilizada. Acho que eu vou tirar ela. Ctrl S. Vamos executar aqui a nossa aplicação. Tururu. Uma variável importante. Será? Eu acho que não. Não, mas voltei esse mesmo. Vai aqui. É. Fatal erro. Está dando um fatal erro no Garbage Collector. Algum problema de memória. Talvez o espaço da minha máquina. Eu vou esvaziar a lixeira, que eu tenho um arquivo de mais de 200 megas na lixeira. Gente, eu estou desconfiado que é o meu JDK que está instalado na minha máquina. Eu devo ter colocado para o Java 1.7. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou e ajuda. Eu tava olhando esse vídeo, negócio, aí o cara falou, download muito bem. Precisei esperar por 10 horas o download de 412 megabytes de uma pasta. Não pensou sério de download. Não vai ser 20 minutos. Eu acho que o problema está no sério de download. Vamos, cara. Não, demorou um pouquinho. Falou que demorou 2 horas, demorou tipo 10 minutos também. Não sei nem o que eu baixei nesse da vida da aula. Embaixo, né? Pessoas que tem um seguro. Isso é faz o chat. Fazer. Tudo. Vai ser. Tudo. Fala que você vai falar. Tudo, velho. Coloquei no dia, falei, igual já me que eu tive que colocar bem. Pode vir. Não, essa tá uma gente. Você vai de cada um desses monitores para PPC do Postec Megatron para fazer, fica só para mim, só para mim, porque eu não. Tá, joia. Mas qual é essa cidade aí? Ela tá Subiu, gente. O que aconteceu aqui? Eu só fechei o IntelliJ, que estava comendo memória aqui. E foi startado aí o nosso projeto na porta 8087. Vamos ver o que vai acontecer aqui, gente. Bom, fica à vontade. Fica à vontade. Eu vou vir aqui, vou colocar localhost 8087. Aqui tem, olha lá, barra API, barra V1, barra report, aluno, barra todos.
Beleza? Então, olha, essa URL bateu lá na nossa API, utilizando o método GET, e acessou aí o relatório. Como que vocês vão fazer isso no front-end? De alguma forma, eu imagino que o Odilon deve ter mostrado como que faz requisição no back-end, na API, e retorna arquivo. Ah, tá. Ele mostrou isso? Acho que ele deu eu me lembrava disso. É verdade, Vou parar a gravação.